Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só que maravilha que teremos nesta aula. Teremos uma aula sobre os números inteiros. Você sabe o que é o número, um conjunto dos números inteiros? Vamos descobrir então juntos. Olha só, o conceito de números inteiros seriam o quê? Eles podem ser definidos como sendo a união dos números naturais, denominado pela letra N, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, com o conjunto dos opostos dos números naturais e o zero. Por que e o zero? Porque os naturais aqui eu coloquei como sendo zero, mas em alguns casos eles não consideram os naturais o zero sendo natural. Mas para todo efeito de provas que nós temos no nosso Brasil de concursos, o zero ele é um número natural. Tá, beleza. Então quem seriam os números inteiros? Eles são os números negativos, o zero e os números positivos. 0, 1, 2, 3, 4. Aqui, cara, tem aquela confusão que causa na cabeça de muita gente do famoso jogo de sinal, na hora de fazer as continhas de multiplicação, de divisão, de adição, de subtração e assim sucessivamente. Então, olha só, vocês têm que pensar o seguinte, poxa, temos que pensar nas suas operações, mas para isso precisamos pensar em alguns subconjuntos que são de extrema importância no conjunto dos números inteiros. E quem que seriam esses subconjuntos? Seriam chamados de subconjuntos notáveis. Quem seriam os subconjuntos notáveis? Veja bem, temos o subconjunto dos não nulos. Então, olha só, se você tiver a letra Z dos inteiros com um asterisco em cima, significa que é o conjunto dos números inteiros não nulos. Sendo assim, quem são eles? Os negativos e os positivos. Eu só retiro quem desse conjunto? Tirei meus inteiros menos o zero. O zero não está presente no conjunto dos números inteiros não nulos. Ok. O próximo seria o conjunto dos números inteiros não negativos. Por que eu tenho que falar não negativos e não falo logo o conjunto dos números inteiros positivos? Porque eu tenho o zero. E o zero, saibam vocês, que ele será não negativo e não positivo. Por quê? Porque o zero, ele não é positivo e também não é negativo. O zero, ele é neutro. Então, por isso que eu tenho que falar não negativos. Mas os não negativos é o Z com o sinalzinho de mais aqui embaixo. E veja bem, os números inteiros não negativos, pessoal, geram os meus naturais. Então, os naturais são os inteiros não negativos. Olha só que maravilha para cair em prova. Olha o terceiro aqui, ó. O conjunto dos números inteiros positivos. Agora, se eu falo o conjunto dos inteiros positivos, eu tenho que colocar o asterisco, porque o asterisco elimina o zero, e coloco mais que pego só os positivos. Então, ele é 1, 2, 3 e assim por diante. Se eu tenho tudo isso para os positivos, eu vou ter tudo isso daí, só que também para os negativos ou não positivos. Então, quem seriam os não positivos? Que era o Z com o menos. Os não positivos seria lá, vem lá do menos infinito para menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e 0. E acaba aqui, e para aqui. E quem seriam os números inteiros, então, chamados de inteiros negativos? Inteiros negativos seriam todos esses que eu acabei de falar, menos o zero. Então, ele vem de menos infinito para menos 4, menos 3, menos 2, e para onde? No menos 1. Haja vista agora que nos números inteiros, vocês têm sucessores e antecessores de cada um deles. Então, todos os números aqui terão sucessores e antecessores, diferente dos naturais, porque nos naturais o zero não tinha antecessor. Nos inteiros o zero tem antecessor. Quem que é o antecessor do zero nos inteiros? É o menos 1. Então, é como se nós tivéssemos a nossa reta numérica, onde aqui é 0, 1, 2, 3, 4. Então, ó, e aqui à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, menos 4 e vai embora. Só que, poxa, para isso, pessoal, vocês têm que ficar muito atentos, mas quando eu digo muito atentos, é muito atentos mesmo, para saber quem que é maior e quem que é menor. Cara, entre o 2 e o 3, quem que é o maior? É óbvio, é o 3, né? Mas e entre o menos 2 e o menos 3, quem que é o maior? É o menos 2. Então, nos negativos, o maior é aquele que está mais próximo de zero. Então, nesse caso aqui, entre menos 3 e menos 2, o menos 2 ele é maior, que está mais próximo de zero. Entre o menos 5 e o menos 8, o maior é o menos 5. Por quê? Porque o menos 5 está mais próximo de zero. Maravilha, muito bem. Vamos ver então o que significa falar de módulo. Toda essa ideia que eu falei de maior e menor nos inteiros, a gente pode pensar em módulo também.
O que seria o módulo de um número inteiro? É a distância ou afastamento desse número até o zero na nossa reta numérica inteira. E a gente representa módulo por duas barrinhas. Em outras palavras, o que seria módulo? Módulo é pegar um número que está negativo e transformar em um número positivo. Módulo é pegar um número que já é positivo e deixar ele positivo. Então, o módulo de mais 10 é 10. E o módulo de menos 5 é mais 5. Tá bom? E o módulo de zero? O módulo de zero continua sendo zero, porque o zero não é nem positivo e nem negativo. Vimos então, pessoal, o quê? A parte básica de números inteiros. Se vimos essa parte básica, elementar, primordial ou primitiva, primordial também e primitiva também. Por quê? Porque agora envolve o quê? As famosas operações. E qual operações que nós estamos falando? As operações cirúrgicas? Não, as operações matemáticas, que seria adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Então são essas 6 operações que nós iremos ver aqui no conjunto dos números inteiros. Vamos iniciar então pela mais simples, que é a adição. Vamos ver a adição então? Olha só, os termos da adição, eles são chamados de parcela. Muito bem. E o resultado dessa operação de adição, ela é denominado soma ou total. Esses aqui são os nomezinhos clássicos. Então, olha só, temos primeira parcela mais segunda parcela igual a uma soma ou um total. Ótimo. Só que olha só, a ordem das parcelas nunca altera o resultado de uma adição. Então, A mais B é igual ao fazer B mais A. Isso pode ser feito em qualquer soma de números inteiros. O zero, ele é chamado de elemento neutro da adição. Por quê? Porque se eu somar zero com alguém, gente, somar zero com alguém dá esse alguém. Então, 0 mais A é igual a mais 0, que é igual ao próprio A. Mas eu chamo a atenção de vocês aqui para o seguinte. Nesta adição de números inteiros, eu posso somar números negativos ou somar números positivos. Olha só, se eu somar 5 com 3, é como se eu estivesse pensando aqui em ganhar e perder. Se eu tenho 5 e ganho 3, então no total eu ganhei 8. Mas olha só, se eu perdi 3 e eu perdi 4, não tem como eu ficar ganhando. Se eu perdi 3 e perdi 4, então eu perdi 7. Então é menos 7. E aqui, se eu tenho 8, mas eu perdi 5, se eu tenho 8 e perdi 5, bom, ainda me sobra algo. Então ainda estou ganhando alguma coisa, mas vai ser menor. Então eu faço uma subtração. Então 8 menos 5, me sobra 3. Agora, se eu perdi 8 e só tenho 5, lascou. Por quê? Porque se eu estou devendo R$8 e só tenho R$5 para pagar, eu não consigo pagar toda a minha dívida. Então o que eu faço? Dos R$8 que eu estava devendo, eu pago uma parte, que são R$5, só que eu ainda fico devendo. Porém, eu fico devendo um valor um pouco menor, que seria o quê? Que seria 8 menos 5. Então, menos 3. Minha resposta, porque eu estou devendo uma parcela ainda, um valor. Olha só, como que eu faria essa adição aqui então? Normalmente, ó, 258 mais 258 são todos positivos. Então, 258 com mais 258, isso daria o quê? 8 mais 8, 16. 5 mais 5, 10. Mais 1, 11. 2 mais 2, 4 mais 1, 5. Então, dá 516 positivo. Mas, gente, e se eu tivesse menos 288 e menos 288? Então, eu estaria devendo 258, perdão. Eu estaria devendo 258 e estaria devendo 258 na outra parcela. Então, se eu estou devendo isso e estou devendo isso, a minha resposta seria um número negativo. Então, eu somo os meus números, porém, a minha resposta ela é um número negativo. Então, eu estou somando os meus números e o meu resultado é um número negativo. Agora, olhe para o segundo exemplo que eu trouxe aqui. Menos 258 mais 25. É como se eu estivesse devendo 258 e só tivesse R$25 para pagar. Estou lascado, porque eu vou continuar devendo e bastante. Mas como que eu faço essa conta? Eu faço 258 menos 25. E isso daria 8 menos 5, 3. 5 menos 2, 3. 2 menos 0, 2. Minha resposta seria 233. Só que negativo, porque o 258 aqui está em maior. Então, menos 258, a minha dívida ela é maior do que o que eu tenho para pagar. Portanto, o meu resultado é um valor negativo. Mas se temos, então, uma adição que pode ser feita assim, também temos uma subtração de números inteiros.
onde o primeiro termo é chamado de minuendo, o segundo ele é chamado de subtraindo e o resultado ele é chamado de resto ou diferença. Então, ó, minuendo menos subtraindo é igual a resto ou diferença. São nomezinhos, pessoal, importantes que vocês têm que guardar também na cabeça de vocês. Mas vamos fazer para as continhas, porque o que nos interessa aqui realmente são as continhas desta subtração. 45 mais 745, mais 741. Poxa, professor, isso daí é chuchu beleza, porque é facinho de se resolver. Então, ó, 741 com 45, somado seria 5 mais 1, 6, 4 mais 4, 8, 7 mais 0, 7. Então, 786 positivo. Olha para o meu segundo, 407 menos 547. Então, eu tenho R$407 e estou devendo 547. Eu vou conseguir pagar toda a minha dívida? Não, eu ainda vou ficar devendo, mas o meu valor que eu vou dever é um pouco menor. Se ele é um pouco menor, o que você faz para resolver? Com que conta que você faz? Você faz 547 menos 407. Isso vai dar 7 menos 7, 0. 4 menos 0, 4. 5 menos 4, 1. Então, seria 140. Só que esse 140 de resposta aqui será um valor negativo. Então, sua resposta será menos 140 negativo. Ok? Olha para o segundo aqui, para o terceiro exemplo. O segundo que eu tenho uma subtração. Negativo também, onde o maior elemento ele é negativo e o outro ele é positivo. Então, o que você faz? Aqui, você vai pegar o 5.248 e vai subtrair quem? Opa! E vai subtrair o 2.582. Poxa, mas o 5.248 que está com sinal de menos. Não interessa. Eu tenho 2.582 e estou devendo 5.248. Eu vou pagar a minha dívida, só que eu ainda vou continuar devendo uma grande parte. Então, o que eu faço? Eu faço a subtração. 8 menos 2, 6. 4 menos 8 não dá, eu tenho que emprestar. Aqui fica 11, porque eu tenho que emprestar desse, porque não dá para tirar 5. E aqui vira 4. Tá. 14 menos 8 daria quanto? Seria 6. 11 menos 5, 6. 4 menos 2, 2. Então, 2.660, 2.666. Só que o meu resultado é um valor negativo. Agora, olha para o meu último aqui. Eu não vou fazer do jeito que está aqui. Eu vou fazer menos este, menos este. Então, eu estou devendo 8.569 e estou devendo 5.846. Se eu estou devendo e estou devendo, gente, como que eu faço para encontrar o meu resultado? Eu vou somar a minha dívida e o resultado vai ser um número negativo. Então, 8.569, vou fazer mais 5.846. Realizando esta soma, então, eu tenho 9 mais 6, 15. 6 mais 4, 10, mais 1, 11. 8 mais 5, 13, mais 1, 14. 8 mais 5, 13, mais 1, 14. Então, eu tenho aqui, ó, 14.415. Só que não era negativo? Então, negativo. Então, eu estou devendo 14.415. Então, essa é a minha resposta correta. Bom, gente, veja bem, eu não falei de jogo de sinal ainda, só falei de dívida, ganhei e de quanto eu perdi, tá? Agora, quando a gente vai falar em multiplicação, agora sim vocês têm que ficar atentos. Por quê? Porque quando a gente fala em multiplicação, temos que pensar em jogo de sinal, tá certo? Mas olha só, os termos de uma multiplicação, eles são chamados de fatores. E o resultado dessa operação de multiplicação, ele é denominado produto. Então, se um exercício de concurso ele falar em produto para vocês, significa que vocês terão que pensar em uma multiplicação, tá? Mas como que eu realizo, então, essas continhas? Eu, particularmente, primeiro faço o quê? Primeiro eu faço o jogo de sinal e depois realizo a multiplicação. Mas como que é esse tal de jogo de sinal? Em multiplicação, gente, jogo de sinal é eu dizer o seguinte: mais com mais. Se eu estou multiplicando mais com mais, dá mais. Se eu tenho mais com menos, dá menos. Menos com mais, dá menos. E menos com menos dá mais. Então, esta é a regra do jogo de sinal para a multiplicação. Mas tem uma outra forma de pensar nisso? Tem.
pode pensar no seguinte, sinais diferentes é negativo, sinais iguais é positivo. Por quê? Iguais, mais com mais, menos com menos, mais. Então, sinais iguais é mais, sinais iguais é mais e sinais diferentes será menos. Então, vamos para a nossa continha aqui, ó. Mais com mais com menos, menos, menos com mais, menos, e menos com menos, mais. Agora é só resolver a multiplicação. Então, ó, 5 vezes 8, 40. Então, seria mais 40, aqui menos 40, aqui menos 40, e aqui mais 40. Então, esta é a regra da multiplicação de números inteiros. Tem que seguir o jogo de sinal. Fiquem atentos a isso daí. Bom, se eu tenho multiplicação, eu também tenho o quê? Divisão inteira. Quando eu falo de divisão inteira, pessoal, é aquela divisão que o resto ele nunca vai ser negativo. Ou seja, o resto vai ser de 0 para mais infinito. Tá. Então, os 4 números envolvidos na divisão inteira são assim denominados. Se n eu vou chamar de dividendo, d de divisor, q de quociente e r de resto. Então, armado a continha seria n dividido por d, resposta aqui é o q, e aqui eu tenho o meu r. Então, é assim que eu tenho uma divisão, tá? Mas na divisão, para pensar em divisão de números inteiros, eu tenho que pensar em jogo de sinal também. Como assim jogo de sinal? Assim como na multiplicação, a divisão, eu também tenho que fazer aquela regrinha de jogo de sinal. Mas lembra-se da regra que eu acabei de falar na multiplicação? Se ela vale para multiplicação, ela também vale para a divisão. Então, como seria essa regrinha? Seria mais com menos, menos com mais e menos com menos. Mais com mais com menos, menos com mais, menos e menos com menos, mais. Logo, sinais iguais gera positivo, sinais diferentes dará negativo na divisão também. Então, vamos pensar nos meus números aqui. Olha só, eu tenho mais com mais, menos com mais com menos, menos com menos, mais, certo? Bom, mais quanto? Eu tenho que fazer 240 dividido por 20. 240 dividido por 20, eu vou pegar o 24. Então, aqui dá meu primeiro algarismo, e aqui eu tenho 0, dá meu segundo algarismo, certo? Que número aqui vezes 20 chega próximo a 24? 1, né? Então, 24 menos 20 sobra 4. Desce o 0, 40 duas vezes. Menos 40, 0. Logo, a resposta aqui seria mais 12, aqui menos 12, aqui menos 12 e aqui mais 12. E olha para o último que eu trouxe ali, ó, 256 por 18. Não é menos com menos? Se é menos com menos, a minha resposta gera mais. E 256 dividido por 18 seria quanto? 1, 2. Então, olha só. Seria 18 vezes quem? 18 vezes quem chega próximo a 25? 1. Então, seria com 18. 25 menos 18 daria 7. Desce o 6. 76. Agora tem que pensar em um número que vezes 18 chega perto de 76. Se eu pensar no 4, 18 vezes 4 daria 8 vezes 4, 32, sobe 3, 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Daria 72. Então é o 4, que 4 vezes 18 dá 72. 72. Sobra 4. Então, a minha resposta aqui seria mais 14. E de resto, e o meu resto aqui seria 4. Continua a minha conta para encontrar número com vírgula? Não, porque os decimais, ou os números inteiros, não possuem decimais, não possuem números com vírgula, tá bom? São só números inteiros. Então, para conjuntinhos, efeito de conjuntinhos numéricos, eu tenho meu menor conjuntinho, que são os naturais. Aí, depois dos naturais, vem esse que nós estamos vendo, que é os números inteiros, certo? Vimos adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora, pessoal, falta nós falarmos de quê? Falta nós falarmos de potenciação. O que é potenciação? É eu pensar em base e expoente. Só que aqui eu tenho que pensar em jogo de sinal também. Por quê? Uma potenciação nada mais é do que transformar em multiplicações. Porque, olha só, se eu tenho uma potência x elevado a n, é um produto de n fatores iguais. O número
x ele é denominado base e o número n ele é o nosso expoente. Então, x elevado a n é x vezes x vezes x vezes x vezes x quantas vezes? N vezes. Professor, não entendi nada nessa parte de explicação genericamente aí. Pensa em números. O que é 3 ao cubo? Cubo porque está elevado à terceira potência. Então, é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a minha resposta aqui é 27. Agora, o que é menos 3 elevado à quinta potência? Olha só, tem o negativo, não tem? Então, é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Bom, faça o jogo de sinal, porque eu sempre gosto de fazer jogo de sinal primeiro. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Agora eu só penso em multiplicação. Como assim só pensar em multiplicação? Eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Então, minha resposta é menos 243. Agora, olha o menos 7 ao quadrado. É menos 7 vezes menos 7. Jogo de sinal. Menos com menos, mais 7 vezes 7, 49. Professor, eu reparei que tem uma diferença entre o anterior e esse daqui. Por quê? Porque nesse anterior aqui eu tinha menos 253 e nesse daqui eu tinha mais 49 e ambos eram números negativos. Só que olha só, se ambos são números negativos, tudo depende do expoente que vocês tiverem, pessoal. Se é um número negativo elevado a um expoente par, a resposta é positiva. Se é um número negativo, só que elevado a um expoente ímpar, a resposta é um número negativo, tá bom? É uma regrinha que tem que ser seguida aí. Agora, olha aqui, ó, mais 9 ao quadrado. Quando é mais 9, não precisava nem colocar o sinal de mais. Pode ser feito como temos aqui. Então, teria o que aqui? Teria 9 vezes 9. Então, seria 9 vezes 9, que daria 81. Então, este é o resultado da minha potência de 9 ao quadrado. Bom, se falei de potência, agora tem que falar do inverso da potência, que é a radiciação. Só que na radiciação, o número n ele é chamado de índice da raiz, enquanto que o número x, que está aqui, ó, ele é chamado de radicando. Ele fica sob o sinal do radical, certo? Mas como que eu resolvo isso daqui? Eu tenho que pensar no inverso. Então, se a raiz enésima de x é um b, então significa que b elevado a n é igual a x. Caraca, professor, não entendi porcaria nenhuma. Pensa nesse primeiro exemplo que eu trouxe aqui, raiz quadrada de 81. Quem que é a raiz quadrada de 81? É 9. Por quê? É 9. Pois 9 ao quadrado é igual a 81. Mas a raiz quadrada precisa do 2 aqui em cima? Não necessariamente. Ele pode ficar 100. E o 81 é o resultado que eu tinha aqui dentro, ó, que era o meu radicando. Ah, então raiz quadrada é fazer isso. É um número que ele vezes ele mesmo resulta que eu tenho dentro da raiz. Olha para o meu segundo exemplo, que bacana, pessoal. A raiz quadrada de menos 9. Dá um tilt na cabeça de vocês. Por que dá um tilt na cabeça de vocês? Não é 3, muito menos o menos 3. A raiz quadrada de menos 9 não existe no conjunto que nós estamos trabalhando, que é o conjunto dos números inteiros. Aliás, ela não existe nem nos naturais, nem nos inteiros, nem nos racionais, nem nos irracionais e nem nos reais. Ela só vai existir num conjunto numérico chamado conjunto dos números complexos. Mas isso daí é assunto para próximas aulas, tá bom? Então temos também essas aulas de racionais, irracionais, reais e complexos. Aí depois vocês assistam a elas também, ok? Se precisar, se for ser cobrado isso na prova de vocês. Então a raiz quadrada de menos 9 não existe nos inteiros, que é o nosso objeto de estudo aqui, o conjunto dos números inteiros. Então não existe nos inteiros. Agora, a raiz cúbica de menos 64. Poxa, então também não vai existir. Aí que você se engana. A raiz cúbica de menos 64 existe. Por que não é o cubo? Então eu tenho que pensar que um número vezes ele mesmo resulta em menos 64. Aqui dá certo. Por quê? Porque menos com menos dá mais. Mais com menos dá
menos. Então pode ser negativo. Aqui só não pode ser negativo, por quê? O que é raiz quadrada? Não é um número vezes ele mesmo? Se eu tenho mais, mais com mais, dá mais. Se eu tenho menos, menos com menos, dá mais. Então não consigo chegar no negativo. Então, por isso que ela não existe nas raízes de índices pares. Agora, quem seria a raiz cúbica de menos 64? Eu sei, então, que vai ser um número negativo. Se eu sei que vai ser um número negativo, eu já vou colocar ele aqui, menos. E eu penso na raiz cúbica do 64. Que número que ele vezes ele dá 64? 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, olha só, menos com menos, mais com menos, menos. Então, menos 4 ao cubo é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Então, a resposta, menos 64. Então, pessoal, olha só, vimos aqui rapidinho todas, não tão rapidinho, né? Mas vimos aqui todas as operações possíveis no conjunto dos números inteiros. Mas e na prova de vocês? Como que isso daqui é cobrado em provas? A efeito para vocês fazerem em prova, gente, não vai ser tão simples como nós vimos aqui. Por quê? Porque em provas, geralmente, não. Praticamente sempre, eles dão uma situação problema, onde você vai ter que interpretar o enunciado para aí sim sair resolvendo o quê? Utilizando todas essas operações que eu mostrei para vocês, beleza? Então vamos resolver algumas questões que vão falar sobre isso. Olha só, primeira questão. Numa adição com 3 parcelas, o total era 58. Se eu somar 13 na primeira, 21 na segunda e subtrair 10 da terceira, quanto será o meu novo total? Veja bem, eu fiz algumas coisas nas parcelas aqui da minha soma. Então eu tenho que saber, eu tinha 3 elementos somados, não tinha? Sim, eu tinha 3 elementos somados. Só que eu não sei quem que era cada um desses elementos. Eu não sei quem que era essas parcelas. Só que eu sei que o meu resultado total era 58. Só que o que ele nos disse? Ele somou 13 na primeira, ele somou 21 na segunda e subtraiu 10 na terceira. Bom, se ele somou 13, somou 21 e subtraiu 10, eu tenho que fazer 13 mais 21 menos 10. 13 mais 21 dá 34. 34 menos 10 dá 24 o quê? No resultado total, não ficou com mais 24? Então, aqui eu faço 58 mais 24. Pronto, 58 mais 24 seria o quê? 8 mais 4, 12. 5 mais 2, 7, mais 1, 8. 82. Então, quem é a minha alternativa correta? É a minha alternativa A. Observe o seguinte nessa questão. Nós tínhamos o quê? Um valor total, e ele falou que foi feita uma adição aí em cada uma das parcelas dessa adição foi feita uma operação. Na primeira parcela somou 13, na segunda somou 21 e na terceira subtraiu 10. Então o seu resultado, como que eu posso modificar o resultado, mas sem saber quem será as minhas parcelas? Eu faço as continhas. Poxa, se eu somei 13, somei 21 e tirei 10, eu faço 13 mais 21 menos 10. E aí esse resultado que eu encontrar, ou eu vou acrescentar no meu resultado final, ou eu vou subtrair se for um número negativo. Como deu mais 24, eu vou somar no meu resultado final. Se tivesse dado um número negativo, eu subtrairia do meu resultado final. Beleza? Vamos ver a nossa próxima questãozinha. Então, olhem só. Certo prêmio ele será distribuído entre 3 vendedores, de modo que o primeiro receberá 325, o segundo receberá 60 a menos que o primeiro, e o terceiro receberá 250 menos que o primeiro e o segundo juntos. Então eu tenho 3 vendedores, eu não tenho? Se eu tenho 3 vendedores aqui, qual será o valor total em reais do prêmio repartido entre esses 3 vendedores? Olha só, vamos pensar, eu tenho o primeiro vendedor, tenho o segundo vendedor e tenho o terceiro vendedor. O primeiro vendedor, ele falou o seguinte, o primeiro receberá 325, beleza, 325. O segundo será o quê? O segundo receberá R$60 a menos do que o primeiro. Então o segundo, se ele vai receber R$60 a menos, eu tenho que fazer o quê para ele? 325 menos 60. Então a continha 325 menos 60, isso daria 5... 12 empresta, aqui vira 2. 12 menos 6, 6. 2 menos 0, 2. Então, o segundo recebe 265
E o terceiro, ele fala que ele vai receber R$250 menos que o primeiro e o segundo juntos. Então, vai ser 250 menos os dois outros juntos. Quantos que os outros dois juntos receberam? 325 com 265. Então, ó, 325 com 265, isso dá 10, vai em 1, 6 mais 3, 9, 3 mais 2, 5. Então, seria os dois juntos, 590. Aí ele fala menos 250. Então, menos 250. Isso daria 0, 9 menos 5, 4, 5 menos 2, 3. Então, daria o quê? Daria 340. Bom, se daria 340, vamos pensar quanto, ou seja, qual é o valor total em reais do prêmio repartindo entre os três vendedores. Então, ele quer saber o valor total desse prêmio. Eu já somei os dois primeiros, não tinha dado 590? Então, seria 590 mais o valor que o terceiro recebeu, que foi 340. Logo, a nossa resposta será 0. 9 mais 4, 13. Sobe 1. 5 mais 3, 8. Mais 1, 9. Então, dá 930. 930 é o que nós temos na alternativa D, ok? Vamos para a próxima questão rapidinho. Olha só. Bom, questãozinha essa aqui bem trabalhosa. Vamos ver o porquê. Considere o conjunto A, cujos 5 elementos são números inteiros, e o conjunto B, formado por todos os possíveis produtos de 3 elementos de A. Se B é dado por esses daqui, qual o valor da soma de todos os elementos de A? Então eu vou ter que descobrir quem são os elementos de A? Sim, vou ter que descobrir todos os elementos de A. Mas para pensar nisso eu tenho que saber, basicamente, eles são números inteiros. Então eles podem ser positivos e podem ser negativos. Óbvio, né, pessoal? Porque a minha resposta aqui não deu menos 30. Então, estou multiplicando 3 números para dar menos 30. Cara, é claro que pelo menos um deles aqui vai ser negativo. Ou pode ser um só negativo, ou pode ser os 3 números negativos. Só que eu sei o quê? Que no meu conjunto A, nós vamos ter 5 elementos, não vamos? Sim, nós vamos ter 5 elementos inteiros. Só que olha para os resultados das multiplicações. Em um dos resultados não deu 0? Se em um dos resultados deu 0, com certeza um dos elementos de A será o 0. Por quê? Porque uma multiplicação dá 0 é só quando um dos valores for 0, porque 0 vezes 5 dá 0, 5 vezes 0 também dá 0. Então, pelo menos um dos valores vai ser 0. Então, dos 5, um eu sei que vai ser 0. Falta descobrir quem. Quem serão os outros 4. Mas quem são os números que eu tenho aqui, ó? O 30, o 20 e o 12 de diferença. Aqui só troca o sinal de 30 com menos 30. Então, o que eu faço? Vamos fazer a decomposição desses valores. Do 30, do 20 e do 12. Quem seria as divisões aqui do 30? Por 2, 15. Por 2 não dá, então você não pode pegar mais o 2, então você pega por 3. Dá? Dá. 15 dividido por 3, 5. Por 3, dá para continuar? Não. Então você pula para o próximo. Número primo, 5. 5 dividido por 5, 1. Acabou. Então são esses 3 elementos. Por 20, quem seria por 20? Seria o 2. Seria quem mais? 2 de novo. E 5, que daria o quê? E o 5 que daria 1. E por 12, quem seria por 12? Por 12, olha só, seria por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Bom, seriam estes elementos. Então, a minha resposta está aqui. Agora, resta descobrir quem serão eles. Olha só, quem que é o único que aparece em todos ao mesmo tempo? O 2 aparece nesse, o 2 aparece nesse, e o 2 aparece nesse. Não aparece? Então, eu sei que o meu 2 ele é um elemento. O 3 e o 5 também preciso, porque senão eu não consigo chegar em 30 sem ter um valor do 5. Eu não consigo chegar em 30 também sem ter pelo menos um 3. Então eu tenho que ter um 5 e tenho que ter um 3, certo? Mas olha só, o 2 ele aparece 2 vezes, não aparece? Se o 2 aparece 2 vezes, cara, eu vou colocar o 2 também, novamente. Só que agora eu não preciso de um deles para ser negativo, pelo menos. Aí eu coloco o 2 como sendo negativo. Se eu multiplicar todos esses números de 3 em 3 aqui, eu vou obter o quê? Esses valores. Ué, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. 3 vezes 5, 15. Vezes menos 2, menos 30. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Como tem o menos, fica menos 20.
2 vezes 2, 4, menos 4. Menos 4 vezes 3, menos 12. Pronto. Descobri quem são os meus 5 elementos. Se eu descobrir quem são meus 5 elementos, o que eu faço agora? Ele não quer saber o valor dessa soma desses elementos? Então, quem seria essa soma? 2 com menos 2 se anularia. O zero é nulo. Então, 5 mais 3, 8. Logo, o valor dessa soma só pode ser 8. Assinala a alternativa D e corre para o abraço. Próxima questão. Uma pessoa, ela ganha R$40 por dia de trabalho e gasta R$800 por mês. Quanto que ela economizará em um ano se ela trabalhar em média 23 dias por mês? Questãozinha bem problemática, que tem uma situação problema. Olha só, essa pessoa ela ganha R$40 por dia de trabalho e por mês ela gasta 80. Então ele quer saber quanto que ela vai economizar em um ano, sendo que em média ela vai trabalhar 23 dias por mês. Então vamos encontrar quanto que ela vai ganhar por mês. Quanto que ela ganha por mês? 23 vezes 40. Então eu pego 23 vezes 40. Eu pego esse zero, eu já abaixo ele aqui, ó. É um dos passos para fazer essa multiplicação. 4 vezes 3, 12. Sobe 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então dá 920. Então essa pessoa, ela ganha por mês 920. E quanto que ela gasta por mês? 800. Então 920 menos 800 dá 120. Ou seja, por mês ela economiza quantos reais? Por mês ela economiza R$120. Mas se ela economiza R$120 por mês, o que eu devo fazer aqui agora para encontrar o quê? Quanto que ela vai economizar em um ano? Um ano tem 12 meses. Então eu faço 120 vezes 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 0, 4, 4, 1. Quanto que ela economiza em um ano, então? R$1.440. É o que nós temos na alternativa D. Então, gente, olha só. Nessa questãozinha e nas anteriores, nós estamos envolvendo o conceito de números inteiros. Então, podemos ter valores positivos, podemos ter valores negativos e as suas expressões. Haja visto que temos que lembrar de jogo de sinal. O que era jogo de sinal? Era o quê? Mais com mais, mais com menos, menos, menos com mais, menos e menos com menos, mais. Então, temos que lembrar disso, porque jogo de sinal é feito na multiplicação e na divisão. Na adição e na subtração, é você pensar, tenho tanto e estou devendo tanto. Será que o meu resultado vai ser positivo ou negativo? É isso que você deve ponderar para resolver questõezinhas que envolvam o quê? O conjunto dos números inteiros. E, logicamente, nós estamos vendo apenas situações problemas, porque é assim que vai estar sendo cobrado nas suas provas, beleza? Mas vamos continuar para as nossas questões? Olha só, questão de número 5. Marta, Marisa e Yara têm juntas R$275. Marisa, ela tem R$15 a mais do que Yara e Marta possui R$20 a mais do que Marisa. Quanto que tem Marta, então? Temos 3 mulheres aqui, ó. Marta, Marisa e Yara. Agora, pessoal, o que nós temos que fazer nesse exercício? Encontrar quanto que Marta ganha. Ele falou que as 3 juntas têm R$275. É a primeira informação do nosso problema. Ele falou que a Marisa ela tem R$15 a mais do que a Yara. Então, R$15 mais do que a Yara. Isso é a Marisa. E a Marta? A Marta, ela possui o quê? Ela não possui R$20 a mais do que a Marisa? Então, R$20 a mais do que a Marisa. Mas a Marisa, ela já não tem R$15 a mais do que a Yara. Então, a Marta, ela vai ter R$20 mais 15 mais o valor da Yara. Por que eu faço isso, pessoal? Para deixar numa única fonte, uma única variável, que seria sempre a Yara em função das outras. As outras em função da Yara, ou seja, se eu descobrir o da Yara, eu consigo, consequentemente, descobrir quanto que todas as outras irão receber. Então, a Marta vai receber 20 com 15, 35 mais o valor da Yara. Se eu somasse tudo isso daqui, se eu somasse este, teria que dar quanto? Não teria que dar 275? Então, eu teria, ó, 35 mais a Yara, mais 15, mais a Yara
mais a Yara. Tudo isso tem que resultar em 275. Ótimo. Só que 35 com 15 dá 50. Se isso aqui dá 50, já vou tirar o quê? De 275, os 50. Então, 275 menos os 50 vai dar quanto? 225. Agora, o que esse 225 vai refletir para nós? Não era o valor da Yara, o da Yara e o da Yara? Então, quantas vezes que está somado o da Yara? Não está somado 3, aqui em 225 está somado 3 vezes o valor da Yara. Então, para descobrir o valor da Yara, se ele está somado Yara mais Yara mais Yara 225, para descobrir quanto que a Yara ganhou, quanto que ela tem, eu divido isso aqui por 3. Então, vamos lá. Aqui dá o meu primeiro algarismo, na hora que desce o 5, dá o segundo algarismo. Seria por 7, porque 3 vezes 7 dá 21. Sobra 1, desce o 5. Seria por 5, porque 3 vezes 5, 15. Menos 15, 0. Logo, quanto que a Yara recebeu? A Yara recebeu 75. Mas se a Yara recebeu 75, ele pergunta o quê? Não é apenas o que a Mara recebeu? Quanto que a Mara recebeu? A Mara não, né? A Marta. A Marta, ela recebeu R$35 a mais do que a Yara. Se a Yara recebeu 75, ela vai receber 35 mais 75. Se eu somar 35 com 75, vai dar 110. Então, se ela recebeu 110, a alternativa correta é a alternativa B, de beleza, né, pessoal? Então, olha só, questão de número 16, para não perder tempo nisso daqui. Ah, essa questão aqui eu achei super interessante. Olha só, multiplicando-se. Então, eu sei que eu tenho uma continha de vezes. Tá, o maior número inteiro menor do que 8. Então, aqui eu tenho que multiplicar quem? O maior número inteiro que é menor do que 8. Só tenho o 8. Quem que está aqui à esquerda dele? O 7, 6, 5. E à direita? 9, 10, 11, 12. E aqui também vai diminuindo. Tá. Só que ele tem que pegar o maior inteiro que é menor do que 8. Quem que é o maior inteiro que é menor do que 8? Quem está ao lado dele aqui. Então é o 7. Tá, beleza. Peguei a primeira parte da minha multiplicação. Então tem que multiplicar isso daí pelo menor número inteiro. Então agora tem que pegar um menor número inteiro que seja maior do que menos 8. Botei o menos 8 aqui. Aqui é menos 9 à esquerda, depois menos 10, menos 11, menos 12, menos 13 e assim por diante. E à direita do menos 8 eu vou ter, aqui, opa, não é 3 pontinhos ainda, é menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e aí começam os positivos. Mas tá, não precisa de tudo isso daí. Ele quer que seja o quê? O menor número inteiro, então ele quer o menor número inteiro maior do que menos 8. Os números maiores do que menos 8 estão para cá, para a direita. Só que desses maiores do que o menos 8, ele quer o menor deles. Quem que é o menor deles à direita do menos 8? O menor deles é o menos 7. Por quê? Porque o menos 6 já é maior do que menos 7. Então, o meu outro fator aqui é o menos 7. Então, eu tenho que multiplicar, olha só, 7 por menos 7. 7 vezes menos 7 dá menos 49. E menos 49 é o que nós temos na alternativa D. Olha que questãozinha interessante, bacana, pessoal. Gostaram dela? Muito interessante isso daqui, viu? Questão de número 7. Em um jogo de tabuleiro, Carla e Matheus obtiveram os seguintes resultados ao término dessas 4 partidas. O que aconteceu? Algumas dessas alternativas. Tá, mas nós temos aqui o valor para a Carla e para o Matheus. A Carla, ela ganhou esse valor, depois perdeu esse. Ganhou este, depois perdeu esses dois. O Matheus perdeu essa quantidade e ganhou essas duas. Bom, para saber o que aconteceu aqui, eu tenho que saber quantos pontos que cada um deles fizeram. Então, a Carla, vamos começar pela Carla. A Carla, ela ganhou 520 e 635. Somados daria 5, 5, 11. E ela perdeu quanto? Ela perdeu 485 e perdeu 220. Então, olha só, 485 e 220. São todas as perdas dela. Então, seria 5, 10, 4, 6 e 1, 7. Então, ela perdeu 705 e ganhou
1.155. Se ela ganhou isso e perdeu isso, como que eu faço para descobrir o total da Carla? Eu faço 1.155 menos 705, que foram as percas. Aí daria 5 menos 5, 0. 5 menos 0, 5. Aqui viraria 11, aqui cairia para 0. 11 menos 7, 4. Então, a Carla, ela ganhou 450 pontos. Beleza, encontrei tudo da Carla. Agora eu faço a mesma coisa, só que para saber o quê? Quantos pontos que o Matheus fez. O Matheus ganhou 675 mais 295. Isso daria 10, vai 1, 9, 10, 17. 6 mais 2, 8, mais 1, 9. Então, o Matheus, olha só, ele ganhou 970 pontos. Mas quantos que ele perdeu? Ele perdeu 280 na primeira partida e perdeu 115 na quarta partida. Então, isso aqui daria 10 menos 5, 5. 7 menos 1, 6. 2 menos 1, 1. Então, ele perdeu 165. Se ele perdeu... não, gente, por favor, não é? Isso aqui são todos os valores que ele perdeu. Se ele perdeu tudo isso daqui, eu tenho que somar as perdas dele. Então, seria 280 mais 115. Vou somar as perdas e saber quanto que ele perdeu no total. Então, daria 5, 8 mais 1, 9, 2 mais 1, 3, 395. Então, este foi o valor que ele perdeu. Para saber quantos pontos o Matheus fez, o que eu faço, então? 970, agora sim, menos 395. Aí aqui teria que emprestar, 7 cairia para 6, teria que virar 16, o 9 cairia para 8. 10 menos 5, 5. 16 menos 9, 7. 8 menos 3, 5. Então, quantos pontos que o Matheus fez? O Matheus fez 575. E a Carla, 450. O que acontece aqui? O Matheus, ele fez 125 pontos a mais do que a Carla. Então, o Matheus, ele ganhou por uma diferença de 125 pontos. É o que nós temos na alternativa C. Então, questãozinha bonita, bem elaborada. E agora, o que a gente faz? Vai para a próxima questão e última questão sobre os números inteiros. Isso daqui, gente, é clássico ser cobrado em concursos. Tanto disso daqui, essa parte de degrau, escada, como também para a parte de temperatura, de graus, tá? Então, fiquem atentos a tudo que eu vou falar aqui. Olha só, um menino, ele estava parado no 8º degrau de uma escada, contado a partir da sua base, a parte mais baixa da escada. A escada tinha 25 degraus. O menino, então, ele subiu mais 13 degraus. Logo em seguida, ele desceu 15 degraus e parou novamente. A quantos degraus do topo da escada ele parou? Vamos para a nossa primeira informação. Ele estava parado onde? Estava parado no 8º degrau. Se ele estava parado no 8º degrau, depois qual foi a outra informação que ele deu? Que a escada tinha 25 degraus. Então, o último degrau tinha 25. Aí, olha só, o menino ele subiu mais, então ele subiu mais 13 degraus. Se ele subiu mais 13 degraus, ele foi parar em qual degrau? 8 mais 13 dá 21. Então, ele parou no 21º degrau. Beleza, aí ele está ali. Depois, o que aconteceu? Ele desceu 15 degraus. Ele não desceu 15 degraus? Se ele desceu 15 degraus, em qual degrau que ele foi parar? 21 menos 15 daria 6. Ou seja, ele parou no 6º degrau. Se ele parou aqui no 6º degrau, aí ele faz a seguinte pergunta. A quantos degraus do topo da escada ele parou? Então, eu estou no 6º, eu tenho 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, até chegar no 25º degrau, porque é o meu último degrau. Então, olha só, então falta quantos para chegar no 25º do 6º? Então, para cima, eu teria 19 degraus até chegar no último. Então, se eu tenho 19 degraus, a alternativa correta é a alternativa E. Olha só, pessoal. Não falei que essa questãozinha aqui é interessante? Ele falou em degraus, de posição que ele estava. Pode ser cobrado também questãozinha assim, em vez de degraus, pode ser um elevador. Ele pode falar que está no elevador e subiu tantos andares ou desceu tantos andares. É uma questãozinha muito cobrada também.
Pode ser também por temperatura. Ah, numa cidade a temperatura estava em tantos graus. Se no próximo dia aumentou tantos graus e no outro dia diminuiu tantos graus, qual que vai ser a diferença aí para o primeiro dia? Então são questões que tem que envolver o senso de vocês dos números inteiros, ok? Galera, vamos finalizar por aqui esta aula. Então, grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!